Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso semanal, sempre abordando argumentos da mais alta importância para a nossa fé católica apostólica romana. E desde o semestre passado, ano de 2023, já estamos há quase um ano com o nosso programa Eclésia. Sempre abordando algo relacionado diretamente à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre algo de Cristo. Desde o primeiro programa até hoje e vai continuar assim por um bom tempo. O argumento de hoje, o rebaixamento de Cristo. Cristo para nós é Deus. É verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, luz da luz. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A ideia de um Deus que se rebaixa na história da humanidade, ela, a rigor, existe na mitologia. Zeus, no ambiente grego, e tantos deuses que habitam no Olimpo, descem para falar com os homens, dialogam com os homens, fazem pactos com os homens. Isso não deixa de ser um rebaixamento. Todavia, é mito. No judaísmo, nós não podemos falar estritamente falando, e eu me refiro ao Antigo Testamento, não no sentido dado pelo Novo Testamento, a um Deus que se rebaixa. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fala com os homens, entra em contato com os homens, faz aliança com os homens, defende os homens, pune os homens, castiga os homens, adverte os homens, mas é o outro, completamente. É o eterno, é o glorioso, é o transcendente Deus. A santidade de Deus é tão resguardada no Antigo Testamento que, até os dias de hoje, os judeus não pronunciam o nome de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15. E nós, cristãos, falamos esse nome, Javé. Mas a ideia de um Deus que, sem deixar de sê-lo, assume a natureza humana, essa ideia não existe no mundo judaico, não explicitamente está manifesta no Antigo Testamento, se bem que há indícios dessa realidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, na verdade é uma novidade absoluta do Novo Testamento. Então vamos à ideia, e essa ideia do Deus que se rebaixa, essa convicção, melhor do que ideia, essa convicção, que na verdade é um dos núcleos da fé cristã. Deus se rebaixa, estritamente, isto é, assume a natureza humana e se torna Deus humanado. Isso é típico, é exclusivo do cristianismo. Com a palavra, abrindo o seu evangelho, o quarto evangelho, o evangelista João. João, capítulo 1, versos de 1 a 2 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo que estava junto de Deus e que era Deus, se faz carne. Aqui está o sentido explícito, estrito, que é próprio apenas do cristianismo. O Deus que habita em luz inacessível, se despoja de si sem deixar de ser o que sempre foi, Deus eterno, Deus grandioso, Deus glorioso, Deus abscôndito, Deus incomensurável e todos os outros predicados próprios do abismo e da imensidão, da transcendência e da glória inefável de Deus. Se rebaixou.
O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos de 15 a 16, ele termina a sua carta, é o final dessa sua primeira carta, com um hino de louvor ao glorioso Cristo Jesus. O Deus que se encarnou é louvado como um Deus transcendente. Nós professamos que aquele que habita em luz inacessível se reclinou sobre nós. Humanou-se, ou humanizou-se, ou pequenizou-se, mas está sentado à direita do Pai. Qualquer aspecto da vida terrena de Jesus, do seu rebaixamento, do seu aniquilamento, redunda no fim da sua aventura terrena na glória. Mas entra na glória aquele que se rebaixou. Quem está sentado à direita do Pai é o Deus rebaixado, aniquilado, envergonhado, repugnado, rejeitado, insultado, blasfemado, morto, mas ressuscitado e elevado ao céu. Com a palavra, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, de 15 a 16. Jesus Cristo é o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. É assim que termina a 1 Timóteo, um hino belíssimo. Mas vejam, o que se aplica aqui ao Filho, também se aplica ao Pai e ao Espírito Santo. A saber, o único soberano. Jesus é o soberano, mas Deus reina em toda a terra. É um refrão que se encontra muitas vezes no Antigo Testamento, e quando se fala de Deus, sem especificar se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse atributo se aplica às três pessoas da Trindade. Portanto, o Filho é soberano, como as outras duas pessoas da Trindade são soberanas, e, no entanto, não são três soberanos, mas um único soberano que é Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores também é um título que, guardadas as devidas proporções e reservada a encarnação e aquilo que só coube ao Filho fazer em decorrência da encarnação, também Rei dos reis e Senhor dos senhores se aplica ao Pai e se aplica ao Espírito Santo. O único que possui a imortalidade. O Pai é imortal, o Espírito Santo também é imortal. Portanto, esses títulos com os quais o apóstolo Paulo termina 1 Timóteo são aplicados, guardadas as devidas proporções, tirando a encarnação que é própria do Filho, pois só ele se encarnou, a todas as pessoas da Trindade, a quem nenhum homem viu nem pode ver. Interessante, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, o que é que São Filipe, um dos apóstolos, pede a Jesus? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus é invisível? Sempre foi. Porque, atenção, nenhum homem viu nem pode ver, é uma característica de Deus na unidade de sua essência. Ninguém jamais viu o Pai, como ninguém jamais viu o Filho, como ninguém jamais viu o Espírito. Todavia, o Filho se encarnou. O Filho é, diz o apóstolo Paulo, a imagem visível do Deus invisível. É a encarnação que torna alguém da Trindade visível, e esse alguém não é a pessoa do Pai. Esse alguém não é a pessoa do Filho, do Espírito, é a pessoa do Filho. Portanto, lembram quando Moisés quis ver Deus e Deus disse, ninguém pode me ver e permanecer vivo? E o Senhor Deus passa e Moisés, na frente de Moisés, e Moisés vê Deus pelas costas. Ou seja, ele vê Deus na medida da capacidade da sua fé
Ele enxerga Deus confusamente, diz a primeira aos Coríntios, capítulo 15. Agora vemos confusamente o que foi que Moisés viu, quando o texto diz que ele viu o Senhor face a face. Ele viu confusamente, ele viu pela fé, mas não imediatamente. Isso, a visão beatífica, é uma prerrogativa para quem se encontra na glória ou para quem um dia vai participar dela. Repito, nenhum homem viu, nem pode ver, a não ser que Deus permita. Em vossa luz contemplamos a luz. É uma frase muito bonita de um salmo. Deus nos dá a capacidade de vê-lo. Com nossas próprias capacidades não temos condições de ver Deus. E veremos sempre na luz que Ele nos dá. Em vossa luz contemplamos a luz. Estamos a menos de 1 minuto do final do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos ver uma frase misteriosa de Jesus, João capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus disse isso a Nicodemos, aqui na terra. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? O Filho do homem, que está no céu. Jesus, falando para Nicodemos aqui na terra, diz que ele, Jesus, está no céu. Que frase misteriosa, que frase fantástica. Começaremos o segundo bloco remetendo-nos a ela e vamos à explicação do magnífico Santo Agostinho sobre essa frase impressionante de Jesus. O programa Eclésia, compromisso semanal, hoje, debruçando-se sobre o argumento o rebaixamento de Cristo. Deus rebaixado, uma ideia que é específica do cristianismo, se nós entendemos por rebaixamento, o mistério da encarnação. Deus se rebaixa, não no sentido dado pelas mitologias aos deuses inventados pela cabeça das pessoas nas diferentes civilizações, que se comunica com as pobres criaturas. Não é nesse sentido. O sentido estrito do rebaixamento de Deus no Novo Testamento é o mistério da encarnação, com todas as suas consequências, até a morte de cruz. Eu terminei o primeiro bloco falando de João capítulo 3, versículo 13. Mas antes de analisarmos esse texto e com Santo Agostinho buscar o significado profundo dessas palavras de Jesus, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Também no meu YouTube. Peço, Dom José Francisco Falcão, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Como eu já disse, eu tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. Agora vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo João, texto já citado no final do primeiro bloco. É Jesus dialogando com Nicodemos. Um diálogo de extrema importância para a nossa fé, para compreendermos o mistério do batismo, o mistério da encarnação. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é no versículo 16. Mas o versículo que eu quero citar é o 13. Com a palavra, dirigindo-se a Nicodemos, o Senhor Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Interessante, Jesus aqui na terra, encarnado, falando com Nicodemos sobre si. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, o mistério da ascensão de Jesus que ainda não se realizou. Senão aquele que desceu do céu, o mistério da encarnação. O Filho do homem que está no céu. Aquele que desceu e que ainda está aqui falando com você, Nicodemos, é aquele que está no céu agora. Como? Aquele que está aqui é aquele que está lá? Aquele que desceu é aquele que nunca saiu? Sim. Aquele que desceu é aquele que sempre esteve.
Aquele que está aqui é aquele que está lá. Aquele que desceu é aquele que nunca desceu. Mas, Dom José, o senhor falou... Repare bem no que o senhor falou. Aquele que desceu é aquele que nunca desceu? Claro. Deus, que habita em luz inacessível. A ideia absoluta, estrita de descer não existe para ele. Não. Como Deus que habita em luz inacessível é onipresente e pode descer, descer para onde se ele está em toda parte? Agora, entende-se, desceu, no sentido de ele criou. Quando Deus se debruça sobre aquilo que não é ele, e aquilo que não é ele nunca será igual a ele, então está abaixo dele. Logo, qualquer vínculo entre ele e aquilo que é fora dele, que foi criado por ele, é uma, aspas, descida. A criação é uma descida de Deus, é um rebaixamento de Deus. Deus se reclina sobre aquilo que ele cria. E Deus cuida da criação. É um reclinar-se. E Deus se encarna. É um reclinar-se. Então vejam, nunca desceu, porque em absoluto, Deus não pode descer para canto nenhum. Nem também pode subir, porque acima dele não existe nada. Subir e descer são ideias relativas à criatura que é obra de Deus e há algum vínculo de Deus com ela. Portanto, o Filho que desceu do céu, que se encarnou, mas se encarnou sem deixar de ser Deus, portanto, sem deixar de nunca ter descido. Nunca desceu porque é Deus. Desceu porque se debruçou sobre a natureza humana, assumindo-a. O Filho do Homem que está no céu. Isto é, desceu quem está aqui, mas quem está aqui nunca desceu porque está no céu. Portanto, nunca desceu porque, em absoluto, Deus nem sobe nem desce. E desceu em relativo porque ele assumiu a natureza humana, portanto, rebaixou-se. Aliás, no credo, nós temos subir e descer. Você lembra onde estão esses verbos? Ele padeceu e foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, depois ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Propriamente, o verbo que se encarnou, desceu. E desceu se encarnando no ventre da Virgem. Desceu nascendo pobrezinho em Belém. Desceu vivendo ocultamente em Nazaré da Galileia. Desceu se humilhando a suportar as perseguições, as incompreensões, os insultos, os escárnios, a maldade, a perversidade dos seus adversários. Desceu até a cruz, desceu à mansão dos mortos. Pronto. Agora é só ser elevado. Subiu. Santo Agostinho, por favor, nos ajude a entender essa frase impressionante de Jesus, que é uma prova indiscutível da sua divindade. Comentário ao Evangelho segundo João, tratado 12, parágrafo 8º. Vejam, mais uma vez, porque eu sou apaixonado por esse bispo. Aspas. Ele estava aqui e estava no céu. Estava aqui pela carne e estava no céu pela divindade. Ou melhor, estava em toda parte pela divindade. Nasceu de uma mãe, sem deixar o pai. Reconhecem-se assim os dois nascimentos de Cristo. Um divino, o outro humano. Um mediante o qual seríamos criados, outro mediante o qual seríamos recriados. Ambos admiráveis. O primeiro, sem mãe. Este último, sem pai. Fecha aspas. Eu posso não ser apaixonado por esse bispo? Que inteligência impressionante! Agora você entende. A frase do Senhor Jesus. Preste atenção nos tempos dos verbos. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Desceu sem nunca ter podido descer. E permaneceu sem poder descer, descendo. Um aspecto, a divindade. O outro aspecto, a humanidade. Isso é o Senhor Jesus. Que riqueza! Dito isso, agora nós podemos compreender
há algumas expressões fortes do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Esse chamado hino cristológico do apóstolo Paulo mostra bem os dois movimentos. O movimento do rebaixamento e o movimento da elevação. É óbvio que vocês já imaginam qual é o tema do próximo encontro. Se agora falamos do rebaixamento, vocês já podem imaginar o título do próximo encontro. Mas eu não vou dizer, descubra você. Mas eu quisera, como eu já disse ainda há pouco, que o rebaixamento de Cristo assume vários momentos, a encarnação no ventre de Maria, o nascimento em Belém de Judá, a fuga para o Egito, etc., sua vida oculta em Nazaré da Galileia, tudo o que Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, faz durante sua vida pública é um rebaixamento que assume o seu ápice na cruz. E ainda, morto, ele se rebaixa ainda mais, desceu, rebaixou-se à mansão dos mortos. Mas o texto fantástico, assustador e que descreve com minúcias o rebaixamento de Cristo no Calvário é Isaías 53, de 2 a 5. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Essa impressionante descrição da paixão de nosso Senhor ilustra bem a que ponto chegou o rebaixamento de Cristo. Ao cúmulo de ser tratado uma escória da humanidade. O programa Eclésia, dedicado ao tema do rebaixamento de Cristo. Deus rebaixado, em absoluto, uma ideia que sem a fé é loucura. Se por Deus nós entendemos um ser transcendente, incomensurável, poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Mas é nisso que reside o poder de Jesus. Ele se rebaixa até ao extremo de morrer na cruz e ainda morto, descer à mansão dos mortos, que consiste a glória, a honra, o poder e o domínio que ele, com o Pai e com o Espírito Santo, detém por toda a eternidade. É assim que termina a 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 15 a 16, um hino cristológico belíssimo, aqui já lido e comentado. A 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, tem uma frase que eu julguei bastante oportuna para ilustrar o rebaixamento de Cristo, traduzido aqui numa palavra pobreza. Um rico que se torna pobre. E é de fato, vejam, do ponto de vista social, econômico, antropológico, social,
Uma pessoa que ocupa aqui uma posição de destaque na sociedade pela sua riqueza, pelo seu patrimônio, pela sua fortuna, e chega a perder tudo, se diz o quê? Fulano foi rebaixado, foi desqualificado, não faz mais parte da elite, foi rebaixado à condição de pobre. Tinha muito, agora não tem nada. Bem, essa ideia com relação a Deus não pode ser de forma alguma entendida dessa forma. Mas algo parecido a gente precisa considerar para entender o versículo que vai ser lido agora. Com a palavra, o apóstolo Paulo falando do rebaixamento de Cristo em termos de riqueza e de pobreza. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Sendo rico. O verbo ser aqui está no gerúndio. O que é o gerúndio? É um presente continuado, sendo, cantando, comendo, dormindo, falando, chorando, rezando. Entenderam aqui o tempo gerúndio? Significa um presente continuado, sendo rico. Ou seja, o texto não diz ele deixou de ser rico. O texto disse sendo rico. Sendo rico, se fez pobre por vós. Portanto, é um pobre que nunca deixou de ser rico. Porque é um Deus que se rebaixa, mas nunca deixou de ser Deus. Ficou claro? Então, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Ele é rico em absoluto, mas jamais poderia nos enriquecer se ele não se fizesse pobre. Porque é precisamente sendo pobre que ele nos enriquece com sua pobreza. Mas onde está a pobreza de Cristo? Está no céu? Não, está na cruz. Ele se encarnou, assumiu o sangue, que foi derramado o preço do meu e do seu resgate. Aqui está a riqueza que ele lhe deu. Mas essa riqueza não poderia ser dada se ele, sendo rico, continuasse rico e nunca se fizesse pobre. Portanto, um Deus que nunca se rebaixou, rebaixou-se. Mas rebaixou-se sem deixar de ser Deus. E ao rebaixar-se e levar ao extremo esse rebaixamento, o extremo de morte e morte de cruz, enriqueceu-nos com sua pobreza, não com sua riqueza. Não podemos receber nada de Deus na sua riqueza em absoluto, se essa riqueza, sem deixar de sê-la, assume a pobreza e vai ao extremo de pagar o preço do nosso resgate. Sim, é um mistério que me espanta, é um mistério que me extasia, mas é a mais absoluta verdade. Agora vamos pedir a ajuda de Santo Agostinho, sempre ele, no Sermão 92, parágrafo 2. Interpretando esse versículo, por favor, grande doutor da Igreja, enriqueça-nos com a vossa riqueza, já que nós não passamos de pobres diante da vossa cultura tão rica, queremos nos enriquecer com vossa riqueza. Assim, saído de Davi e filho de Davi, Cristo ressuscitou, porque se aniquilou. Como ele se aniquilou? Unindo-se ao que não era, sem se separar do que era. Ele então se aniquilou, se humilhou. Deus que era, ele se mostrou humano. Ele, o Criador do céu, foi desprezado ao viajar pela terra. Ele foi desprezado como ser humano, como um ser humano sem valor quase nenhum. Não apenas ele foi desprezado, ele foi, além disso, levado à morte. Ele era como uma pedra caída e os judeus se chocaram com ela e foram despedaçados. Não foi o que ele mesmo disse em pessoa? Mateus 21, 44, aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços,
e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Essa pedra começou ficando por terra, e eles tropeçaram nela e se despedaçaram. Em seguida, ela cairá do alto do céu e eles serão esmagados. Fecha aspas. A ideia de um Deus que se aniquila, de um Deus que se rebaixa, caminha também com a ideia do Deus que esmaga, do Deus que despedaça, do Deus que estraçalha. Mas, por favor, não tenha uma visão precipitada, equivocada de Deus que despedaça, como se ele se vingasse no sentido humano, no sentido esdrúxulo, do tipo, já que vocês não quiseram me aceitar, vocês vão ver quando eu vier em glória, porque eu vou despedaçar vocês, etc. Não. Para nós compreendermos isso, evoquemos o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor? Que maravilhas ele fez aos nossos olhos? Pois bem, o Salmo 117 diz essa realidade. Jesus é a pedra que se tornou a pedra do ângulo, a pedra fundamental de todo o edifício, do edifício que é a salvação que Deus operou em Cristo e que é atuada por meio da igreja, a mensagem da salvação. Ele é o núcleo, a pedra fundamental. No momento em que os judeus rejeitam, no momento em que qualquer pessoa que, tendo conhecimento da pessoa de Jesus, da sua origem, da sua missão, obstinadamente diz não a ele, ora, ele está tropeçando. A palavra escândalo, em grego, escandalon, significa pedra de tropeço. Jesus não veio para tropeçar ninguém. Jesus não veio para dar topada em ninguém. A topada é a iniciativa de quem está nas trevas. Quem não crê já está condenado, porque se recusou a crer no Filho do Homem, diz Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Ora, essa pedra que foi rejeitada, ela virá como a pedra fundamental diante da qual todo joelho se dobrará. É o mesmo Jesus que diz, aquele que tropeçar nesta pedra, ou seja, voluntariamente, conscientemente, rejeitando, fechando o seu coração, refratando essa mensagem, essa luz que ilumina todo o homem, que veio para salvar o homem, aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços. Não é a pedra que vai despedaçar a pessoa, que vai pulverizar a pessoa. É a própria pessoa quem, tropeçando na pedra com a dureza do seu coração, se despedaçará. E, finalmente, palavras de Jesus, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Como é que a pedra que é Jesus vai cair sobre alguém? Como juiz dos vivos e dos mortos, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua professará. Ele que vai exigir contas rigorosas dos nossos atos, portanto, também daqueles que disseram não a ele e se obstinaram na sua rebeldia, na sua desobediência, na impenitência do seu coração. A frase de Jesus, eu vou repetir, e com ela nós terminamos esse terceiro bloco. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será esmagado. Mateus 21, 44. Vejam qual é a conclusão a que chegamos. Ele se rebaixou, mas ninguém brinque com esse rebaixamento, com essa humilhação para salvar a todos, para abrir as portas da eternidade para todos. Quem se obstinar diante daquele que se rebaixou vai ser despedaçado. A pedra vai pulverizá-lo e ele será esmagado. Que esmagamento é esse? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Está terminando o terceiro bloco. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que estão acompanhando esse programa. Peço a você que seja generoso com a
Associação do Senhor Jesus, cuja obra mais importante é a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas. Se você não é sócio, queira se inscrever, o seu dinheiro é importante para a construção desta obra de Deus. Pela quarta vez, quarto bloco, abordando o tema do rebaixamento de Cristo. Nós vamos agora responder as perguntas. Antes, se não me engano, no último bloco eu recordava uma das frases de Nosso Senhor Jesus Cristo a Nicodemos, no capítulo 3 de São João. Essa frase contém o motivo absoluto, eu diria único, que justifica o rebaixamento de Jesus. As palavras são do próprio Jesus. Ninguém melhor do que o próprio Deus que se rebaixou para explicar por que se rebaixou. João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que o mundo seja salvo por ele. Mais claro do que isso, impossível. Então, sabemos, pelo próprio Jesus, por que ele se rebaixou. Vamos então às perguntas. Caio, o nosso aspas. Carrasco, apresente-nos agora as perguntas que chegaram. Primeira pergunta, aparece agora no teleprompter. Sem este rebaixamento de Cristo, haveria outra forma de redimir a humanidade? A pergunta foi objeto de discussões entre teólogos, sobretudo durante a Idade Média. Isto é, se Adão não tivesse pecado, Jesus se encarnaria? Bem, eu respondo com uma opinião. É difícil você emitir uma opinião e acertar. Acertar ao emitir uma opinião sobre aquilo que não aconteceu, já que o que aconteceu foi outra coisa. Pois é, vou emitir uma opinião e emito a minha opinião respeitando as opiniões diferentes. As palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus se rebaixou para remitir os pecados, para perdoar os pecados, e isso acontece com o seu sangue derramado. Derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Se Deus não assume a natureza humana, ele não redime a humanidade, porque a forma que ele escolheu para redimir a humanidade foi derramando o seu sangue. E ele não derramaria o seu sangue se ele não tivesse se rebaixado. E o rebaixamento é concretamente o mistério da encarnação. O preço do nosso resgate é o sangue de Cristo. A minha opinião é Deus e sempre tem N formas de realizar aquilo que ele quer. Ocorre que, na prática, o que acabou acontecendo, a forma que ele escolheu para redimir a humanidade foi se rebaixar, assumindo a natureza humana. Respeito quem discorda de mim. Vamos à próxima pergunta. Podemos dizer que Cristo se abaixa a nós na confissão para resgatar-nos do nosso pecado? Sim, sem dúvida alguma. Porque enquanto Deus, é Ele quem diz, em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, isso não deixa de ser um rebaixamento, você bater à porta da casa de alguém para pedir ajuda, para implorar que você o acolha. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Cada vez que Deus se debruça sobre a natureza humana, ele se rebaixa. Eis que estou à porta e bato. Na parábola do filho pródigo, nós temos o pai à porta de casa, quando ele diz o texto, Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, o filho estava ainda longe.
quando o pai correu até ele. O pai não ficou esperando o filho à porta. O pai mal viu o filho, correu ao encontro do filho. Isso é um rebaixamento. Jesus, insultado pelo ladrão, que na versão de São Lucas, insultava com o outro colega a Jesus. Até que, tocado, ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus imediatamente se rebaixa, como que esquece, não leva em conta os insultos que acabou de receber. E, aspas aqui, a expressão da minha terra, se derrete todo diante do pecador arrependido. Isso não deixa de ser um rebaixamento. Você me insultou tanto, você cometeu tantos pecados, mas agora está sinceramente arrependido. Estendeu a mão. Como o apóstolo Pedro: Senhor, salva-me. Jesus inclina a mão, estende imediatamente a mão. Censura São Pedro, é verdade, homem de pouca fé, porque você duvidou. Sim, o perdão de Deus é um excelso rebaixamento. A misericórdia de Deus é a palavra misericórdia vem de miséria, coração, e da miséria, coração, em latim. Dare, miseri, dare. É dar o mais íntimo do seu ser, as entranhas do seu coração, comovido diante da miséria do pecador que somente diz: pequei contra vós. Foi só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, tem misericórdia. Aqui está o rebaixamento. A resposta, minha irmã, é absolutamente e totalmente e completamente sim. É um rebaixamento. Terceira pergunta: a Eucaristia é o modo atual de rebaixamento de Cristo? Sim, não é a única forma, mas é uma das mais ínclitas. Alguém já dizia que 3 são as maravilhosas manifestações do rebaixamento de Cristo. 4. No ventre de Maria, na manjedoura, no Calvário e na Eucaristia. Debaixo das aparências do pão e do vinho, ali se encontra Deus humanado, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão pequeno, tão humilde, tão simples, tão, eu diria, silencioso, e quando não o procuramos, tão desprezado, aguardando a nossa visita, alegrando-nos quando dobramos os nossos joelhos diante do que, humanamente falando, é apenas um pedaço de pão. Mas não é. É o Deus glorioso, ali rebaixado, escondido, protegido no sacrário. Que rebaixamento! Sim, a resposta é absolutamente sim. É um dos rebaixamentos que mais comovem o nosso coração. O mistério do Augustíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falta ainda uma pergunta. E Pentecostes, configurando-se como a descida do Espírito Santo e transformando-nos em templos do Espírito Santo, pode-se considerar um rebaixamento de Deus? Ah, sem dúvida alguma, porque é o Espírito que é dado. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que me chama a atenção é o verbo no particípio, derramado. Ora, derramar não deixa de ser um rebaixamento. Se você derrama, supõe que o líquido está numa posição superior e foi derramado para uma posição inferior. Está claro? Então, Romanos 5,5. O Espírito foi derramado em nossos corações. Aliás, vale a pena a gente citar aqui agora o relato de Pentecostes, versículos de 2 a 3, Atos capítulo 2. O relato de Pentecostes, para responder à pergunta da senhora. Acho que já respondi, mas apenas para ilustrar.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Pousaram. O verbo lembra o quê? Em linguagem aeronáutica, no aeroporto vocês sabem o que significa pouso, não sabem? Algo que está voando e que chega ao nível da terra e coloca as rodas e desliza na pista até parar. Pouso. Supõe o avião está numa posição superior e desce para uma posição inferior. O espírito pousa. Atenção, aliás, línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. É um pouso. O Espírito Santo pousa. Aquele que habita em luz inacessível se reclina, se doa, sob forma de línguas de fogo, para a Santa Igreja. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema ou envie sua pergunta para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJosé_Falcão_Oficial, ou no WhatsApp da Rede Século XXI. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Terminou mais um programa. Olho para você com carinho, agradeço a você a sua audiência, multiplique, divulgue, encaminhe o link desse programa. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Se esse foi o rebaixamento de Cristo, o próximo programa é exatamente o contrário. Até lá!